Em primeiro lugar, o obrigado, por costume. Obrigado a todos os que aqui estão, os velhos amigos, os não conhecidos, mas antes talvez de ir de um ao outro, muito obrigada à Divina Comédia por me terem aceito como um dos primeiros autores que publicaram. Muito obrigada ao Alexandre, muito obrigada à Paula e muito obrigada ao João Rodrigues, que anda aí não sei por onde, que nos estabeleceu este contacto. Eu e o João Rodrigues fizemos muitas coisas boas juntos, mas tudo tem um ciclo e chegou à altura da curva ir para o outro lado, mas cá estamos e creio que, bem, muito obrigada. O livro, é por isso que aqui estamos. Em primeiro lugar, já me têm perguntado se é autobiográfico. Não, não tem nada de autobiográfico. A única coisa que eu tenho de comum com a Helena, talvez além da idade, mais ou menos, é que ambas, ela e eu, começámos muito tarde com a informática e muito à nossa custa. Pronto, mas acaba aí o autodidatismo. Acaba aí assim a não ser, de facto, a minha história. Mas é uma história, são várias histórias que eu presenciei, que eu vi, que eu observei. E muitas delas na carreira de Elétrico 16, que dá título ao livro e que já não existe, e que era uma carreira ribeirinha. Não, nem sempre à beira-tejo, mas sempre a fazer um percurso, ia de Xabregas a Belém, sempre a fazer um percurso pela parte baixa da cidade, levava os operários, levava os estudantes. Não havia ensino superior ali perto de Xabregas, o liceu mais perto era o Gil Vicente, mas não havia ensino superior, não havia nada. Quando era preciso haver uma diferenciação já no ensino secundário, de não se ir para as alíneas que o Liceu Gil Vicente tinha que se ir, as raparigas sabe-se lá para onde, os rapazes para o Liceu Dom João de Castro, lá para Belém, para lá de Belém, e isto demorava tempo, era preciso levantar cedo, as pessoas encontravam-se, e acontecia muita coisa no elétrico, e quem fosse atento, os quais não se anda de transportes públicos, só andam de facto os pobres. Eu ando e zango muito pela maneira como às vezes os agentes dos transportes públicos tratam as pessoas, porque são os pobres que lá andam, não têm poder de reivindicação, e quando se diz isto não pode ser, ficam muito espantados. Mas nessa altura andava-se, não se ia no carro próprio para a faculdade, não se andava de bicicleta, às vezes andava-se de moto, já os mais privilegiados, mas era aí que havia uma grande troca de informação, sobretudo entre classes sociais, entre estratos, entre culturas, não era a cultura da África a misturar-se com a da Europa, porque nessa altura as coisas não eram bem assim, mas era os que tinham um certo acesso aos livros e à educação, e com os perfeitamente analfabetos que nem sequer sabiam ler e que iam de lancheira trabalhar para a estiva ou para outro sítio qualquer. O que é que me levou a escrever este livro? Para já a vontade de dizer aquilo que eu tinha visto durante a minha vida de rapariga mais nova, e depois como é que eu vi aquela gente envelhecer e chegar à minha idade e chegar aqui, chegar a esta época, porque o livro acaba na nossa época já. E foi um bocado por acaso que eu decidi que ia começar a escrever. E eu ia não sei para onde, para o Porto, ia apanhar o Alfa, na estação de Santa Apolónia, e o Alfa, na terceira estação, o Alfa sai sempre numa linha à esquerda, é a linha 1 que sai à esquerda lá ao longe. E quando se vira para se ir apanhar o caminho dessa linha 1, há um azulejo que comemora o dia 16 de maio de 1958, foi a chegada de Humberto Delgado quando vinha do Porto, depois da grande sucesso que tinha tido no Porto. Eu passo ali tanta vez e que tinha tanta vez olhado para aquele azulejo, não houve um dia em que disse, pois está na altura. Vou contar esta história e vou meter o general Humberto Delgado na história, porque sem dúvida que aconteceu qualquer coisa com aquela candidatura e com a presença daquele homem, que nos dizem que nem sequer era coerente, que nem sequer iria mudar muito, que o Salazar chamava o general Coca-Cola,
porque tinha mandado para a América e ele na América tinha aprendido umas coisas. Tinha aprendido sobretudo o que era a liberdade, coisa que aqui não se podia falar disso. Foi assim que eu decidi que ia começar, como por aquilo por onde eu sabia, pelas casas onde eu tinha entrado, pelas ruas por onde eu tinha passado e pelos acontecimentos que eu fui vendo e passando. O que é que eu acho que encontrei como grande assunto? A riqueza que há na alternância das gerações. Acho que foi sobretudo isso que me fez delinear, que me fez ir descrevendo os personagens que aparecem. Há uma avó, e depois há uma geração intermédia, e há uma neta, e as miúdas e os miúdos que se aproximam dessa neta, amigos, namorados, tudo isso. Eu creio que isto sempre foi assim. Eu lembro-me da minha relação com uma das minhas avós. Há uma de que eu me lembro muito mal, porque morreu quando eu era muito nova, mas de quem eu herdei muito, de quem eu sei que herdei, pelo aquilo que as pessoas contam dela, eu sei que herdei muito na maneira de, enfim, de não aceitar as coisas como eram e tudo isso, e de uma outra com quem eu convivi, que já faleceu em 1976 e que era uma cidadã da República, que era uma senhora que andava tudo de esquerda em linha com ela, portanto eu sei o que aproveitei com elas e espero que estejam um bocado a ter uma relação semelhante com os meus netos. Em contrapartida, as gerações intermédias geralmente aqui não têm tanta força. Podem-se impor junto dos filhos de certa maneira e tudo isso, mas como aquilo que têm para dizer, para contar do que foi antigamente, do que se deteriorou entretanto e que é preciso recuperar, isso é com a alternância de gerações que lá se chega. E de que maneira? Foi por isto que eu aqui cheguei. O resto foi assim, não há dúvida que foi assim. Podia ter sido de outra maneira, quem nos dera que tivesse sido de outra maneira. Para onde é que estamos a ir? Isso é o fim, é o que eu acabo por perguntar no fim do livro. Para onde é que estamos a ir? Mas também dou uma resposta. Estamos a ir para onde? Ir para coisas que nós não sabemos, nós não desconhecemos, porque não existem, porque só passarão a existir daqui para a frente. E se nas outras gerações que lá vão as pessoas tivessem ficado por onde estavam, se não houvesse a maneira de uma amoreira se propagando através dos pássaros e dos macacos que lá iam buscar os frutos e que levavam as sementes para longe, a vida já teria chegado ao fim. Há isso de certeza. Pronto. E é isto que eu acho que é o romance e que eu quis contar e espero que isto é assim mesmo, eu contei. Os que aqui estão presentes espero que leiam. Olha, e depois logo me dirão se gostaram ou se não gostaram do livro.